Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre medidas estatísticas. Quando estudamos uma população, ou seja, um conjunto de elementos que possuem a mesma característica de interesse, chamamos essas medidas estatísticas de parâmetros. Quando estudamos uma amostra, ou seja, uma parte retirada da população, chamamos essas medidas de estimadores. Elas servem para descrever os dados e fornecem informações importantes para facilitar a tomada de decisão. As medidas estatísticas mais destacadas é a média aritmética e o desvio padrão. Alguns exemplos na prática. O número médio de pessoas que residem no mesmo lar. Número médio. Temos aí a média aritmética. A maioria das pessoas gostam de certa música atual. A maioria se refere à moda. A variação dos preços de um produto se refere ao desvio padrão em torno de uma média. Um exemplo motivacional. A aplicação do Tesouro Direto rendeu ao investidor mensalmente, no último ano, os seguintes dividendos. Temos aí 12 informações. Calcule a média e o desvio padrão amostral desses retornos financeiros. Chamamos de dividendos os rendimentos que são obtidos por uma aplicação financeira. A solução. Temos aí uma tabela chamada tabela de frequências. Na primeira coluna, o valor dos dividendos, que chamamos de X. Na segunda coluna, os meses, que chamamos de FI, representa a frequência, o número de meses em que foi validado esse valor para o dividendo. Depois, nós multiplicamos a primeira coluna pela segunda. Por exemplo, 2.000 vezes 3 dá 6.000, 3.000 vezes 3, 9.000 e assim sucessivamente. Na última coluna, nós elevamos 2.000 ao quadrado e multiplicamos por 3. 3.000 ao quadrado, multiplicamos por 3. E vamos utilizar a soma. A soma dos meses, 12. A soma da terceira coluna, 42.000. E aí, vamos utilizar essas somas para as fórmulas necessárias para calcular a média e o desvio padrão. Primeiramente, a média. A expressão matemática dela é a soma de xi vezes fi dividido por n, a quantidade de amostra. Então, nós temos a soma de xi e fi, 42.000 e 12 meses. Obtemos 3.500, ou seja, a média dos dividendos recebidos por esse investidor foi de 3.500 por mês. Vamos falar agora do desvio padrão. Temos aí a expressão matemática, é de fácil compreensão. Nós vamos ter a soma de xi vezes fi, 42.000, a soma de xi ao quadrado vezes fi é esse valor aqui, 161.250.000. O N, que é o número de meses, 12. Retirou a raiz e aí obtém um desvio padrão dos dividendos de 1.138,18. Ou seja, se recebe em média 3.500 com uma variação possível de 1.138,18, para mais ou para menos. Medidas de tendência central. É chamada também medidas de posição. Ela é um valor central que representa o conjunto de dados. Temos três medidas principais.
a média aritmética, a mediana e a moda. Existem outras que são menos utilizadas, como média geométrica, média harmônica e assim sucessivamente. Uso na prática. O salário mínimo, ele se baseia em uma média nacional. Quando se diz que um produto ele tem um preço mediano, quer dizer que aquele valor ele não está nem tão alto nem tão baixo. Uma produção em grande escala de um produto alimentício, ela vai começar depois que é feito a degustação pelos avaliadores. E aí, se a maioria der uma recomendação favorável, aquele produto ele entra na escala de fabricação. A média aritmética, ela é o resultado da soma dos valores de um conjunto dividido pela quantidade de números. A vantagem dela, ela é fácil de calcular e ela é muito utilizada para se chegar a outras medidas, como, por exemplo, assimetria, intervalo de confiança, teste de hipótese, dentre outras. A desvantagem é que ela é afetada por valores extremos e também que precisa de todos os dados para poder ser calculada. Aí nós temos a expressão matemática dela, onde x barra é o símbolo da média aritmética. Esse xi representa o valor assumido pela variável. O fi, o número de repetições. O n é o número de dados a serem estudados. Mediana. Representamos por MD. Depois que ordenamos os dados, do menor para o maior, pegamos o valor central, aquele que fica exatamente no meio. Qual é a vantagem da mediana? Quando os dados estão ordenados, mesmo que faltem um número que não seja o central, é possível calcular ela. Ela também não é afetada, assim como a média é, para valores extremos. A desvantagem da mediana. Ela é difícil de ser encontrada quando se tem muitos valores. Vamos começar pela expressão matemática para variáveis discretas, ou também chamadas de pontuais. Quando o valor do n, que é o número de amostras, for par, você calcula primeiro o elemento mediano, a posição que está mediana. Nesse caso, vai ter dois valores para se tirar uma média aritmética dele. E aí se chega à mediana. Quando o valor do n for ímpar, o elemento mediano vai ser n mais 1 sobre 2. E a mediana vai ser o valor desse x. Ou seja, o MD, que é o elemento mediano, ele informa para você a posição que está a mediana. E aí você tem, dentro daquela posição, o valor correspondente do x, que vai representar o conjunto de dados. Por exemplo, imagine que numa corrida de cavalos se tenham 5 cavalos. A mediana, e você ordena a posição desses cavalos do primeiro ao quinto. Então, a mediana ela está no terceiro cavalo. Se nós estamos medindo, por exemplo, o tempo que ele usou na corrida, então o terceiro cavalo é o elemento mediano e o tempo gasto por ele vai ser o valor da mediana. Variáveis contínuas. Nesse caso, você utiliza uma forma diferente. Você calcula o elemento mediano, a posição. Depois, utilizando essa fórmula, localiza o limite inferior da mediana, mais a amplitude total, vezes elemento mediano, menos frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da mediana. Moda, representada por MO. Ela é o valor dos dados que mais se repete, ou seja, a maioria.
A vantagem dela, ela ajuda a ter uma visualização rápida dos dados. A desvantagem é que ela é pouco utilizada devido à sua análise matemática ser mais simplificada. A expressão matemática dela para variáveis contínuas. Existem dois métodos, Zuber e King. Os dois métodos têm em comum o limite inferior da moda, a amplitude de classe, é utilizada a frequência da moda, frequência anterior da classe da moda e frequência posterior à classe da moda. Vamos ao exemplo de aplicação? O departamento de marketing de uma empresa anotou o número de reclamações dos clientes nos últimos 26 dias. Com base na tabela explicativa a seguir, calcule a média, a mediana e a moda. Observe que as reclamações estão em um intervalo. Logo, se trata de série contínua ou distribuição de frequência contínua. Esses intervalos indicam 0 a 6 reclamações, 6 a 12 reclamações. O FI representa os dias. Houve 7 dias que tiveram entre 0 e 6 reclamações. Em 10 dias, tiveram entre 6 e 12 reclamações. O FAC representa a frequência acumulada crescente. Repete o número 7. 7 mais 10, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 3, 25. 25 mais 1, 26. O XI é o ponto médio. 0 mais 6 dividido por 2 igual a 3. 6 mais 12 dividido por 2 igual a 9. 12 mais 18 dividido por 2 igual a 15. E assim por diante. Agora, para calcular a média, é necessário multiplicar esse valor encontrado do x pela frequência relativa aos dias. 3 vezes 7, 21. 9 vezes 10, 90. 15 vezes 5, 75. E assim por diante. Vamos à solução. Temos aí a tabela já pronta, com as somas e a multiplicação do x pela frequência. Calculando a média. Fórmula da média. A média ela pode ser calculada com a mesma fórmula, tanto para distribuição de frequência discreta, como distribuição de frequência contínua. Você tem essa soma 276 e essa frequência 26. É só dividir 276 por 6, a média vai ser 10,6. Novamente a tabela, e aí vamos calcular a mediana. Primeiro se calcula o elemento mediano. Temos 26 dias, dividido por 2 dá 13. Então, o elemento mediano vai ser o 13º número. Vamos para a tabela. Na frequência acumulada, nós temos do primeiro ao 7º número na primeira linha, do segundo ao 17º na segunda linha. Como estamos interessados no 13º número, ele vai estar nessa segunda linha. Então, vamos começar verificando essa parte esquerda, que são os limites inferiores dos dados. Como é a segunda linha escolhida, o limite inferior dela vai ser 6. Então, aqui vai ser 6. A amplitude de classe. Essa diferença entre 6 e 12, que também é igual a 6. O elemento mediano, 13.
Aí agora a gente vem para a frequência acumulada anterior, que é igual a 7. E por último, a frequência da classe, que é igual a 10. O restante é cálculo aritmético. Lembrando que primeiro se resolve o que está no parêntese, multiplica por esse 6, dá 3,6. Aí sim, esse resultado a gente soma com esse outro 6. A mediana igual a 9,6. Observe que esse valor ele está dentro da segunda linha. É uma forma de você verificar se os seus cálculos estão realmente corretos. Vamos à moda. Método Zuber, método King. Primeiro, localizamos onde está a moda. A moda se refere à maioria, ao que mais se repete. Na coluna dos dias, a repetição maior foi 10. Então, a moda vai estar nessa linha. Limite inferior 6. A amplitude de classe, a gente já viu que também é 6. Frequência da moda, 10. Frequência anterior, 7. Frequência posterior, 5. Então, vamos utilizar essas três frequências. 10, 7 e 5. Frequência da moda, 10. Anterior, 7. Posterior, 5. E aí, faz esse cálculo, multiplica por 6, dá 3,8, mais esse 6, 9,8. O método King é um pouco mais simples. Ele só utiliza a frequência anterior e posterior. Então, 5 é a posterior e 7 a anterior. 2,5 mais o 6, 8,5. Medidas de dispersão. Ela analisa a variação dos dados em torno da média aritmética. A mais conhecida e usada é o desvio padrão. Ele é utilizado principalmente para o estudo de distribuição de probabilidade, também usado para inferência estatística, encontrar a margem de erro do intervalo de confiança, para teste de hipóteses e outras medidas importantes. Uso na prática. No mercado financeiro, existe a possibilidade de riscos, e esses são analisados através da volatilidade, que é uma medida de dispersão. Quando o desvio padrão das medidas de um produto em uma linha de produção, ele está estatisticamente alto, ou seja, a variação em torno da média está muito alta, existe necessidade de se fazer ajustes no equipamento para se adequar ao padrão. Variância. Quando é população, tem esse símbolo, sigma ao quadrado. Quando é amostra, tem esse símbolo, S ao quadrado. Ela mede a dispersão em torno da média. Quanto menor o seu valor, mais próximo estão os dados em relação à média aritmética. Um detalhe é que ela é expressa em termos absolutos. Aqui é a expressão matemática para a população, expressão matemática para a amostra. As duas fórmulas são equivalentes. Observe que a diferença entre a variância populacional e amostral está aqui. Aqui você tem o N, aqui N-1. Esse menos 1, por conta de ser uma amostra, você tem um erro. E esse erro é ajustado por esse menos 1. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Uma das vantagens dele é que ele utiliza a mesma medida, a mesma unidade de medida da média aritmética. E aí fica mais fácil compreender o que está acontecendo. A expressão matemática para o desvio padrão
é só tirar a raiz quadrada da variância. Coeficiente de variação, o CV, é uma medida de dispersão relativa, normalmente expressa em termos percentuais. É uma medida muito utilizada para comparar dois grupos ou dois conjuntos de dados que tenham grandezas diferentes. Por exemplo, tecido, ele pode ser vendido em peso ou pode ser medido em comprimento. Então, se for analisar a dispersão deles, são grandezas diferentes, não pode ser comparado com o desvio padrão nem com a variância. Então, a medida eficiente vai ser o coeficiente de variação. Aqui é a expressão matemática. População, amostra. É o desvio padrão dividido pelo valor da média. Você percentualiza multiplicando por 100. Parâmetros de referência para o coeficiente de variação. Se ele está entre 0 e 15, ele tem baixa dispersão. Entre 15,1 e 30, média dispersão. Quando ele é maior que 30, existe uma alta dispersão e quanto maior for essa dispersão, menos concentrados os dados estão em torno da média. Vamos a um exemplo de aplicação? Os números de funcionários que atingiram a meta nos últimos 10 meses estão apresentados a seguir. Temos aí 10 informações. Calcule o desvio padrão amostral e o coeficiente de variação. A solução, temos aí a tabela simplificada informando os dados. Número de funcionários será o X. E os meses onde se obteve essa quantidade de funcionários atingindo a meta. Então, em 3 meses, 6 funcionários ultrapassaram a meta. Em 4 meses, 8 funcionários ultrapassaram a meta. XI vezes FI. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 4, 32. Dando continuidade, você vai ter uma soma de 80. XI vezes FI ao quadrado. XI ao quadrado vezes FI. 6 ao quadrado vezes 3, 108. 8 ao quadrado vezes 4, 256. Dando continuidade, teremos a soma de 670. Cálculo da média. 80 dividido por 10. 80 dividido pela quantidade de meses, 10, igual a 8. Essa média vai ser importante para se calcular o coeficiente de variação. Desvio padrão amostral. Nós temos 10 meses, soma de xi ao quadrado vezes fi, 670, esse valor. Soma de xi vezes fi, 80. Aqui 80. Encontrou o valor, tira a raiz, 1,8. Então, o desvio padrão amostral desse conjunto de dados é 1,8. Coeficiente de variação, CV, vai ser 1,8 dividido pela média, que foi 8. Multiplica-se por 100, o resultado 22,5. Como ele está entre 15,1 e 30, se diz que tem média dispersão. Você gostou desse vídeo? Então, dá a sua curtida. E não esqueça de se inscrever no canal.